E o objetivo desse challenge é que dentro desses 7 dias você já consiga sentir alguns resultados daquilo que você intencionou para manifestar. Somos todos seres manifestadores e nos conectamos com essa frequência, com essa sabedoria inata a todo momento. Ela está sempre disponível para nós, dentro de nós, das nossas células, todo o nosso corpo consegue se conectar sempre com esta consciência que nos auxilia na criação, na estrutura, na experiência que a gente chama de manifestação. Nessa série do Manifestando em 7 Dias, gratuita, é um presente que eu quero trazer para todos vocês, compartilhando um pouco das inspirações da minha vida, alinhadas à manifestação, e também ensinamentos integrados que aconteceram na minha vida, também através dos alunos, de todo mundo que já passou por esse projeto do Manifestando em 7 Dias, e não só por essa metodologia, mas durante mais de 9 anos de desenvolvimento humano através do Emmanuel Institute. E nessa série eu vou trazer a cada aula, são 7 aulas, essa é a nossa primeira aula de boas-vindas. Eu vou trazer, além dos ensinamentos e inspirações, um exercício proposto. E o objetivo dessa série, desse challenge, é que dentro desses 7 dias você já consiga sentir alguns resultados daquilo que você intencionou para manifestar. Nessa primeira aula de boas-vindas, eu trago para vocês as bases fundamentais, algumas das bases fundamentais da manifestação. Temos aqui também depoimentos que eu vou compartilhando aqui no vídeo para vocês sentirem também essa conexão com a energia, tá? E eu vou trazer um exercício proposto a cada aula para que você vá aplicando dia a dia. Um exercício bem simples, mas que você já consegue se conectar aí com alguns resultados e entrar na frequência da manifestação. E por que manifestando em 7 dias? Na verdade, gente, a manifestação ela acontece na hora que a gente se conecta. Que a gente se conecta com a intenção, que a gente se conecta com esse código vibracional. A partir do momento que você se conecta com a informação contida nessa intenção, você já está manifestando. Na verdade, a manifestação ela acontece em poucos segundos, ela é instantânea. Só que até ela se desenvolver, até ela passar por várias camadas e chegar aqui no mundo físico, existe uma coisa chamada tempo divino. Quando a gente intenciona, estamos criando essa sintonização entre a manifestação e o seu corpo, tá? Até tudo isso se ajustar e você tem esse colapso aí de onda que onde acontece a memória, a experiência. Para a gente poder chegar nesse lugar, é preciso entender essas bases fundamentais. E quando a gente compreende e integra esses ensinamentos, se torna natural, cada vez mais, a questão da manifestação. Porque o seu corpo começa a treinar, ele reconhece essa ferramenta que já é inata e ele reconhece a sua forma de manifestação. Então, a minha próxima intenção nesse desafio de 7 dias é que você reconheça a sua fórmula de manifestação. Pelo menos que você comece a trabalhar com ela. Cada um tem uma forma de manifestar. Então, quando a gente fala, a lei da atração, ou a lei, essa fórmula aqui é infalível para manifestar, depende, porque cada um tem a sua forma de manifestação. A gente possui um código particular, que é a assinatura de alma. A assinatura de alma, ela é o seu código de barra. É como o seu corpo funciona e opera aqui na Terra. Tanto para relacionamentos, para trabalho, para lidar com o financeiro, na sua espiritualidade, no seu relacionamento com as pessoas, com os amigos, com a sua saúde. Então a gente nasce, a gente encarna aqui na Terra com esse código particular, com essa assinatura de alma. Até para manifestar, a gente tem um tipo de manifestação particular, diferente.
Claro que as formas de manifestação que a gente aprende, elas têm essa base coletiva, que auxilia qualquer pessoa. Se a pessoa se conecta com essa inteligência universal, ela manifesta, ela ativa esse senso, essa ferramenta naturalmente. Porém, é preciso reconhecer como o nosso corpo opera. Senão a gente vai ficar sempre achando que o outro manifesta melhor do que eu, ou que aquela pessoa já nasceu com mais sorte, e não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com uma pessoa que é melhor ou outra. Não, tem a ver com reconhecimento, com relembrar do seu potencial manifestador. Então, a primeira base que eu trago aqui para vocês é que todos nós somos manifestadores. Todos. E eu tive uma experiência numa meditação, inclusive aqui em Bali, que me trouxe certeza dessa sensação que eu já tenho há muito tempo. E dentro dessa meditação, eu lembro que a gente fez um processo de morte e renascimento. E no momento que eu morri dentro da jornada meditativa, eu senti tudo escuro, contraiu. E aí, meu corpo perguntou, e agora? O que vem depois disso, dessa morte? E aí, do nada, explodiu de novo. E eu comecei a sentir e ouvir esse mantra, nada termina, tudo é infinito, tudo é criado o tempo inteiro. Você tem o poder de criar o tempo inteiro. E aí eu comecei a ver tudo expandindo de novo, tudo expandindo de novo. Aquilo é até um pouco inexplicável aqui para trazer, mas aquilo me trouxe a sensação, a certeza daquilo que eu já venho ensinando para vocês, trazendo na minha vida também. Que não importa as experiências que a gente viver, a gente tem sempre, sempre infinitas possibilidades e chances e caminhos para criar novamente, porque nós somos naturalmente uma parte do universo que já vem com essa inteligência na nossa célula, no nosso DNA. Mas eu quero compartilhar com vocês uma parte da minha história sobre manifestação, que tem a ver com esse lugar de infinitas possibilidades. Quem já me conhece, eu sempre conto essa história, mas quem não me conhece é especial porque se liga com o que a gente vai estudar. Aqui a gente fica um pouco mais próximo, mais junto nessa jornada. Eu nasci numa família muito desestruturada, financeiramente, emocionalmente, materialmente falando, e abuso moral, físico, e também muitas brigas, muitos conflitos, impossibilidades, doenças. Com 4 ou 5 anos de idade, eu me lembro de me esconder na lavanderia da minha casa, e eu tenho essa foto que vai aparecer aqui, eu segurando um mapa mundi, e eu adorava admirar o mapa mundi. Eu nem sabia o que era viajar, mas eu tenho essa cena clara aqui no meu corpo, eu folheando o mapa mundi e admirando os países. E eu pensava, uau, eu quero um dia estar em todos esses lugares. Então, desde pequena, eu sempre tive essa conexão com viagem, com o mundo. Eu sempre falava para os meus pais que eu queria viajar, que eu queria me comunicar e que eu nasci para viajar e para escrever. Só que muitas vezes na nossa infância a gente não é incentivado a seguir o que a gente realmente ama, o que a gente quer. A gente é ignorado, muitas vezes isso não vai dar dinheiro, isso não vai trazer sucesso. Mudou muito, né, agora nesses últimos tempos, principalmente com as novas profissões, né, a nova era, ela tá trazendo essas outras possibilidades. Logo depois dessa cena, com 5 anos de idade, os meus pais se separaram. A gente saiu, eu saí com a minha mãe e com a minha irmã, a gente fugiu de casa por conta de vários conflitos que eles passavam juntos, e a gente foi para São Paulo. Eu nasci no Rio de Janeiro, fomos para São Paulo, e dos meus 5 anos de idade até os meus 20 anos de idade, foi um momento muito difícil da minha vida. Por quê? Eu cresci, a minha infância praticamente foi dentro de casa, com a minha mãe com câncer, minha avó com câncer, então eu cresci numa casa só, cheia de doença, só indo para o hospital. Eu não era incentivada a desenvolver nenhuma habilidade, né, da minha vida, na minha infância. E o meu pai escondido a visitar a gente, eu e a minha irmã, e me levava para natação, para esgrima, para estudar violino, canto. Mas mesmo assim, era uma coisa muito proibida, né? Então, eu cresci com essa coisa de que era proibido desenvolver habilidades, que eu tinha que ficar em casa
ali vivendo, experienciando a depressão, a doença. Então, dentro disso, eu me isolava muito. E eu acabei estudando muitas coisas, lendo, eu recortava várias partes de revistas de viagem, então eu tinha um mural com tudo do Havaí, tudo da Austrália, e eu tinha muitas coisas que eu sabia que um dia eu ia conseguir realizar. E na minha adolescência eu comecei a trabalhar muito cedo. Para mim, o meu objetivo era juntar dinheiro para viajar, e eu queria ir para a Austrália. Então foi assim até os meus 20 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu escolhi estudar engenharia, porque a engenharia, para mim, na minha cabeça, eu teria como ter sucesso, status, né? E foi muito interessante, porque quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu estava indo muito mais para ser aprovada pelos meus pais, né? Meu pai, principalmente, porque ele não tinha terminado a engenharia. Então, ele queria que eu terminasse por ele. E foi uma fase muito desafiadora. A faculdade era muito longe, eu nunca tive carro, não era tão incentivada dentro de casa para estudar. Então, foi uma fase onde a fé e a confiança no desconhecido precisaram caminhar comigo. E dentro de tudo, todo esse processo, com 20 anos de idade, eu manifestei o meu primeiro grande sonho, que foi morar na Austrália, em 2011, fazendo um intercâmbio. E essa manifestação veio com muito esforço, e a gente vai entender isso nas próximas aulas, tá? Ela aconteceu, mas foi diante de muito esforço, né? Eu tinha 3 trabalhos, eu fazia estágio, estudava na faculdade, tinha mais 2 trabalhos de fim de semana, e tudo isso foi acumulando um estresse muito grande no meu corpo. E eu tinha muita vontade de mudar a minha realidade. E quando eu fui para a Austrália, eu consegui, levei $500 na minha carteira. Naquela época, a gente não tinha ainda tudo que a gente tem de informação e tecnologia, né? Então, não falava inglês. Cheguei lá, trabalhei de vendedora de souvenir na rua, fantasiada, trabalhei de faxineira, trabalhei de várias coisas. E eu consegui aprender o meu inglês também ali, né? Que a gente acaba sendo forçado, né, a aprender o idioma. E quando eu estava na Austrália, eu senti todo o meu corpo entendendo como que era manifestar. Que sim, que o sonho podia se tornar realidade. Eu tinha que acreditar. Então aquela sabedoria inata, aquele poder manifestador, ele já estava se desenvolvendo desde aquele momento que eu pisei na Austrália. Porque, gente, não tinha possibilidade nenhuma de eu ir para lá dentro, né, conectado ao mindset da minha família. Para eles era impossível. Primeiro que eu não tinha grana, segundo que eu não tinha inglês, terceiro que não tinha possibilidade de ficar um tempo na Austrália, né? E sim, num momento, numa época que a gente não tinha Instagram, a gente não tinha rede social compartilhando as informações, compartilhando também direcionamentos, eu estava lá completamente isolada, só que todo aquele processo me fez reconhecer que os próximos passos seriam muito mais fáceis. E aí, gente, quando eu voltei da Austrália, eu comecei a desenvolver várias manifestações na minha vida. Porém, manifestei uma doença no útero, super grave, que quase me levou ao falecimento. E manifestei a cura dessa doença em 2013, 2012, 2013. E quando eu manifestei a cura dessa doença, foi muito interessante porque após a cirurgia, eu lembro de ter prometido para mim que eu sempre, daquele momento em diante, se eu fosse curada, eu sempre ia seguir o meu coração e realizar os meus sonhos. 2 anos depois, 2015, eu fundei a Emana Institute. Na época ela chamava Emana Project e ela nasceu de uma canalização. Depois de muitos processos de hospital e de cura e de autodesenvolvimento, comecei a estudar mais sobre autoconhecimento em 2014, 2015. E aí eu comecei a fazer cursos. Dentro desses cursos, eu me inscrevi para High Performance Coach na Febracis. E aí a formação foi incrível. Não entendi o que eu estava fazendo ali, mas eu fui na imersão, mergulhei no processo e logo depois eu fundei a Emana, onde eu sentia que eu tinha que trabalhar com projetos da nova era.
Ainda estava super baby, super pequenininha a intenção, mas essa foi a minha terceira grande manifestação, quando eu senti que eu tinha que empreender. E logo depois eu ganhei uma viagem para a Europa de uma amiga. E eu tinha colocado essa viagem no mapa dos sonhos. Eu nem sabia que eu ia ganhar, imagina, gente, eu não tinha grana para nada. E eu tava ali, não, eu vou viajar para a Europa em algum momento. E aconteceu. A minha quarta grande manifestação, quando ela me deu a passagem, falou: amiga, viaja comigo, vem para cá, eu quero muito que você venha para a Europa. E quando eu fui, a gente visitou quase todos os países que eu coloquei no meu mapa. E essa viagem mudou a minha vida em termos de conexão com o nomadismo digital. E foi ali, em agosto de 2015, um mês depois de eu ter fundado a Emana, que eu comecei a me conectar com todo um processo. Construí o site da Emana, fui desenhando os projetos que eu queria trazer e as expedições nasceram. 3 meses depois, eu fiz a minha primeira expedição para a Chapada dos Veadeiros, com 14 pessoas, e foi um sucesso. Foi ali que eu comecei a aplicar os meus estudos. Eu já estava integrando o autoconhecimento na minha vida, e estava dando super certo, estava fluindo. E aí, gente, logo depois eu fui nômade por quase 2 anos, morei em vários países, comecei a estudar cursos de autoconhecimento, comecei a estudar com healers e xamãs locais, e começaram a nascer os projetos que hoje vocês conhecem, o Detox da Identidade, o Intuitive Healing, o DNA de Empreender. Nasceram os grupos de meditação que eu fui guiando em vários lugares também que eu morei. Nasceram os atendimentos individuais, nasceram os documentários dos portais sagrados. Tudo que vocês verem hoje, tanto nas minhas redes sociais, no site da Emana, são a ramificação de tudo isso que ali, né, dessas grandes manifestações. E por que eu estou contando isso para vocês? Tem muito mais coisa, mas eu vou parar por aqui para trazer a inspiração. Primeiro, tempo divino. Toda manifestação, ela é interconectada, ela é entrelaçada. Eu falo que ela está numa realidade alinhada. O que nasce aqui, já sabe que aqui precisa se conectar. Então vai criando, vai ramificando, criando caminhos para você experienciar certos sentimentos, pensamentos, certas sensações até você chegar nessa outra manifestação. As grandes manifestações que acontecem na nossa vida, elas só são essa potência porque tem um conjunto de pequenas manifestações que dão base e suporte para essas grandes. Então, se naquele momento, lá na minha infância, na minha adolescência, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria tido a coragem, a força, a resiliência para ampliar esse campo e manifestar a Austrália. Logo depois, quando eu realizei aquela grande cura daquela doença que estava no meu corpo, quando aquilo foi transmutado, logo depois a Emana nasceu. E o símbolo da Emana significa criação, né? A primeira geometria sagrada que manifesta, que é a pirâmide, né? Então, tudo isso está ligado. E se eu não tivesse fundado a Emana, hoje eu não estaria aqui trazendo Manifestando em 7 Dias para vocês. Porque sim, muitas manifestações na nossa vida já estão acontecendo. Basta a gente relembrar. E a gente já, antes de encarnar, muitas das coisas que a gente viveu e vai viver, nós planejamos isso de alguma forma. E no meio do caminho, a gente vai experienciando, interconectando tudo, escolhendo como a gente vai experienciar todas essas situações. E claro, quando a gente relembra daquilo que realmente importa, faz sentido, pulsa no nosso coração, o próximo passo são os insights, são os direcionamentos. A gente vai aprender aqui nas próximas aulas. Mas o tempo divino é uma chave essencial para essa nossa primeira aula. Porque mesmo que nos próximos 7 dias a manifestação não aconteça 100%, ela já está acontecendo em algum nível frequencial. A partir do momento que você intenciona, a partir do momento que aquela frequência chega até você, através de uma visão, de uma sensação, através de um sinal importante. Quando você decide, ancora, que ela vai acontecer na sua vida de alguma forma, ela acontece. E sim, tem muitas manifestações que acontecem no nível mais sutil, que elas não vêm para a Terra.
porque elas são só ponte para que a próxima venha no nível físico. Então é preciso treinar também, uma coisa que a gente vai aprender aqui na aula 2, que é o nosso senso intuitivo. A nossa intuição, ela explica, ela consegue trazer o discernimento, ela expande o discernimento de que aquilo aconteceu daquela forma, ela traz o aprendizado, ela traz o senso de ciclo. Talvez aquilo já se fechou, então vamos seguir para esse próximo passo, ou senão não vou desmembrar mais, desenvolver, trazer mais dedicação. Então, o nosso senso intuitivo, ele nos ajuda a compreender a que nível a nossa manifestação se encontra e como que a gente pode lidar com ela. Tem muitas coisas que eu manifestei que ainda não aconteceram, que eu achei que ia acontecer esse ano, que eu achei que ia acontecer ano passado. Porém, quando ela ainda tem força, ela ainda pulsa no meu coração, eu sei que ela está recebendo, ganhando maturidade. E tem manifestação que só de eu me conectar eu sei que ela já aconteceu em algum nível sutil, que, que o ciclo dela se encerrou. Então, a gente, dentro desses próximos 7 dias, pode ser que você manifeste a sensação, a certeza, a decisão. Pode ser que você manifeste os próximos passos. Pode ser que você manifeste no nível físico. A gente não sabe, mas tudo tem um motivo, uma razão e tudo tem tudo é sagrado. Tudo tem um processo divino. E aí, para fechar aqui a nossa linha de pensamento, a nossa linha intuitiva, quando eu comecei a perceber que sim, as manifestações na minha vida, elas aconteceram muitas de forma inimaginável. Muitas aconteceram exatamente como eu tinha sentido. Muitas aconteceram antes ou depois. Mas o mais importante é que estejamos presentes, porque quando a gente é presente na nossa vida, a gente consegue reconhecer aquela manifestação. E quando você reconhece, automaticamente você faz um upgrade no seu corpo. Você atualiza o seu sistema, porque a presença, ela tem a capacidade de fazer esse download, essa atualização no seu corpo. E depois que você reconhece, né, a lei da percepção, que também é a lei da intuição, faz com que você esteja muito mais alerta a todas essas camadas frequenciais daquilo que você quer acessar para manifestar. É como se a gente começa a treinar nosso corpo a compreender a biblioteca viva que está disponível para nós. E essa biblioteca viva tem vários livros que você pode ir pegando, lendo e trazendo informações uns dos outros, e essa alquimia acontece. Então, manifestação é por alquimia. São todos os ingredientes que você pega ali naquela cozinha maravilhosa, mágica, ou são todos os livros que você pega naquela biblioteca viva e faz uma combinação única, particular, que é o que eu falei no começo da aula, que é a sua forma de manifestação. E você encontra ali uma metodologia, você encontra ali um sabor que é único, que é perfeito. O primeiro exercício aqui para vocês sobre manifestação é: o que pulsa no seu coração nesse momento? O que pulsa? Faz uma lista, ou pega ali o seu caderno, um pedaço de papel. Escrever é sempre bom, tá? O que pulsa hoje no meu coração que eu quero manifestar? A curto, médio e longo prazo. O que pulsa no meu coração? Esquece como vai ser. Será que eu vou ter condição? Será que vai ser nessa vida? Esquece essas perguntas que me limitam. Qualquer pergunta limitante, você escreve. Escreve numa outra folha perguntas que a minha mente está fazendo e que está me limitando. Deixa essa lista aí do lado, porque ela será dissolvida. Continua colocando o que pulsa no seu coração. A segunda pergunta é: e o que você está esperando para essa manifestação acontecer? Talvez você está esperando a própria manifestação. Só que manifestação, ela tem uma linha, ela tem uma estrutura, uma logística para acontecer. Só que até a gente tomar ação, existem alguns passos antes que dão esse suporte, essa confiança para a gente tomar ação coerente.
tá? Muitas vezes a gente toma uma ação muito mais impulsiva, incoerente, porque a gente quer que isso aconteça logo. Quando você conversa, cria intimidade com a sua manifestação, que pode ser manifestar amor próprio, manifestar desde um sentimento, um comportamento, até a manifestação de algo físico, né? Ou de um relacionamento, de dinheiro, de trabalho, qualquer coisa, saúde, né? De cura da sua saúde, a manifestação de mais intelectual na minha vida, me especializar em algo, eu quero desenvolver uma habilidade, eu quero manifestar mais o meu senso espiritual. Você pode manifestar o que você quiser, tá? Lembre-se da frase que eu falei, dessa meditação que eu fiz aqui em Bali. Você cria a todo momento. Você tem esse poder. Não há você perdeu a chance. Não. O universo é infinito, gente. Ele é abundante, ele é eterno. A chance, ela é uma possibilidade e essa possibilidade existe. Se eu confio, eu na hora magnetizo a possibilidade, que é o quê? Um insight, uma sensação de, ok, eu não vou desistir, um entusiasmo. E lembre-se, o que pulsa no seu coração é o que te faz bem. Se não faz bem, precisa ser transformado. Só o que nos faz bem, que nos traz essa alegria, esse entusiasmo. E mesmo que você esteja num trabalho que você não se sente bem, você pode ressignificar essa energia. Você não precisa largar o que você está fazendo e manifestar outra coisa. Sim, há uma possibilidade de você manifestar uma sensação diferente nesse mesmo lugar que você está. Manifestar a ressignificação de um relacionamento. Tudo é possível. Todos nós somos manifestadores. Basta a gente reconhecer essa consciência dentro de nós. Então, as minhas duas perguntas para esse primeiro exercício do dia de hoje: o que pulsa no seu coração? Anota. E se vierem perguntas e pensamentos limitadores, anote ao lado, porque a gente vai trabalhar com isso. E o que você está esperando para essa manifestação acontecer? Se você puder ser muito, 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 muito verdadeira com você, muito honesta com você, vai ser muito especial para a gente dar sequência a essa jornada, tá bom? Bom, e fechando aqui essa nossa primeira aula, eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa conexão com esse projeto. Se você já é aluno do Manifestando em 7 Dias e você quer se aprofundar, você pode fazer essa jornada aqui comigo gratuita e a gente tem a mentoria que a gente desenvolve mais o processo de manifestação através dos 12 pilares da nossa vida. Ela tá toda gravada, pronta para você começar. Se você não é aluno do Manifestando e está começando essa jornada agora, você pode sim fazer a jornada do curso básico em paralelo ou da mentoria em paralelo. Todas as informações do projeto Manifestando em 7 Dias estão aqui embaixo, tá? Essa jornada é realmente um presente que eu trago para vocês. Em qualquer momento que você estiver assistindo, faça ela por 7 dias e comenta aqui em todos os vídeos, nesse vídeo, nos próximos vídeos, como está sendo o seu processo, porque eu quero saber, eu quero compreender, quero também compartilhar com todo mundo que esses resultados acontecem e existem, tá, gente? Não é fórmula secreta, não é algo que só acontece para poucas pessoas ou para algumas pessoas. É algo que está disponível e nós todos merecemos viver, que é a potência dessa energia dentro de nós. Um beijo.